A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu ontem cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro, por excesso de faltas, e de Alexandre Ramagem, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, que o condenou por tentativa de golpe de Estado. Cassações foram publicadas ainda ontem no Diário da Câmara dos Deputados, assinadas pelo presidente da Casa, Hugo Mota, e mais 4 integrantes da mesa diretora. Eduardo e Ramagem estão nos Estados Unidos. E essas cassações vieram depois daquele caso que se criou em torno de Carla Zambelli, uma espécie de constrangimento. A Câmara, no momento em que bota em votação, não cassam, aí vem uma ordem do STF e aí Carla Zambelli acaba sendo cassada. Mas antes de ser cassada, ela pede para se licenciar, ou sair do cargo, né? Revoga, renuncia o cargo, enfim, causando outra confusão tremenda. O que levou, então, agora a mesa diretora a agir de maneira diferente? Vamos entender? Nosso convidado aqui no Jornal da CBN, Eduardo Green, cientista político, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Professor Eduardo Green, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Prazer. Bom dia. No ponto restrito ali das normas, da lei, a decisão tomada pela mesa diretora é correta? A decisão tomada pela mesa da Câmara não é só correta, como ela é mandatória, porque o plenário da Câmara ou o plenário do Congresso não é soberano, soberano é a Constituição. E o artigo 55 da Constituição é claríssimo. Parlamentares que tiveram condenação transitada em julgado, a mesa da Câmara tem que simplesmente notificar o deputado de que ele tem o seu mandato cassado e chamar imediatamente o suplente. É simples assim. Uma confusão que se criou em torno de Carla Zambelli foi porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, digamos assim, tentou criar a sua própria jurisprudência constitucional, tentando achar um caminho inexistente. Mas a decisão tomada ontem é a mesma que deveria ter sido tomada pela mesa da Câmara. Não precisava ter o Hugo Mota criado aquele circo todo, porque, como diz o nosso comentarista de esportes, de arbitragem, a regra é claríssima. Era simplesmente cumprir a regra, né? Uhum. Sem dúvida, professor. Agora, no caso do Eduardo Bolsonaro, a gente observa que ocorreu a cassação por faltas, o que, de alguma forma, beneficia o agora ex-parlamentar, porque ele não teve os direitos políticos retirados. Então, no ano que vem, ele pode se candidatar normalmente. Se ele tivesse sido cassado, por exemplo, por quebra de decoro, já que é um parlamentar que está nos Estados Unidos fazendo gestões contra o Brasil, aí a situação seria diferente, né? Não, sem dúvida. Eu acho que no caso do Eduardo Bolsonaro, isso mostra um pouco da condução errática da presidência do Hugo Mota. O que eu quero dizer com isso? Ele tenta, na medida em que ele foi eleito por um amplo acordo político, que ia desde o PL até o PT, ou desde o bolsonarismo até o governo Lula, ele tenta, a cada decisão, agradar um pouco de cada lado. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma moeda de troca para o governo, dizendo, veja, eu cacei o Alexandre Ramagem, ele dá, por outro lado, uma moeda de troca para o bolsonarismo. Veja, eu não cacei como deveria ter feito por falta de decoro, mas cacei por uma medida administrativa que é a ausência no plenário. Então, nesse sentido, a manutenção dos seus direitos políticos está, de fato, mantida. Mas acho que aí é um outro elemento importante para a gente pensar. Primeiro, assim, a justiça eleitoral no Brasil permitirá que alguém faça campanha de um outro país? Ponto 2, se ele for eleito, o que é bastante provável, porque ele tem, de fato, um recall grande, ele não será diplomado. Não tem como um deputado para ser diplomado, parlamentar para ser diplomado, tem que estar presente no Brasil. E Eduardo Bolsonaro não voltará para o Brasil. Então, eu acho que isso faz parte, mais uma vez, do enredo da extrema-direita do bolsonarismo, que é sempre apostar na confusão institucional. Então, esse caso seguirá na agenda política e na linha do bolsonarismo, seguindo todos os aprendizados de Steve Bannon, que é o grande marqueteiro do Trump, sigam falando de mim, mesmo que estejam falando mal. O importante é que nós estejamos na mídia. Então, nós seguiremos falando de Eduardo Bolsonaro, a despeito dele ser um ex-parlamentar, porque em 2026 esse tema voltará à baila. Desde o início aqui da sua análise, o senhor tem chamado a atenção para a forma como o presidente da Câmara, Hugo Mota, está comandando a casa.
Isso faz parte ali de uma sequência de atos nessas últimas semanas que tem provocado uma série de confusões e polêmicas. Tivemos a questão da tomada da mesa da Câmara, colocação de projetos que não tinham sido negociados anteriormente, aí entrou a questão da Carla Zambelli, agora essa medida. Isso é um pouco do que tem sido Hugo Motta no comando da Câmara dos Deputados? Veja, Milton, eu acho que a presidência do Hugo Motta ela é completamente errática, porque a cada semana ele toma uma decisão contraditória. Ela é errática porque ele não combina o jogo com os atores políticos, que são tomados de surpresa. Veja, por exemplo, a votação do PL da dosimetria na semana passada. E ele tem conseguido algo inédito. Ele tem conseguido reunir em torno dele não um consenso de apoio, mas um consenso do qual ninguém confia nele. O governo não confia nele, o bolsonarismo não confia nele, o Centrão não confia nele, o STF não confia nele, o Alcolumbre não confia nele. Ou seja, ele é, digamos assim, um presidente da Câmara que prematuramente, a meu juízo, acabou o seu mandato. Ele perdeu autoridade, perdeu legitimidade, e o ato que ele tomou ontem de levar adiante a cassação do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro vai fazer com que ele perca apoio junto à extrema-direita e ao bolsonarismo. Se esse é um cálculo que ele fez, veremos nos próximos momentos, porque talvez ele queira com isso compensar, na lógica de uma no cravo, outra na ferradura, quem sabe colocar algum empecilho para alguma votação do governo. Então, ele tenta se equilibrar onde não há equilíbrio, num contexto político no qual a polarização marcada que nós temos no cenário político brasileiro exige que haja firmeza na tomada de posição. Como os dois lados da disputa política, ou os três, digamos assim, Centrão, bolsonarismo e governo, perceberam que ele não tem autoridade, todo mundo tenta esticar a corda com ele e ele vai tentando se equilibrar onde não tem equilíbrio. Então, isso faz com que a gestão dele seja, de fato, muito errática, muito incompetente, e na semana passada nós descobrimos também autoritária com aquele ato de impedir que a imprensa pudesse registrar o que houve lá com a cassação, ou a tentativa de cassação da deputada Glauber Braga, do PSOL do Rio. E o que pode ser consequência dessa atuação tão errática do presidente da Câmara na avaliação do senhor? Acho que nós perdemos aqui o retorno com o professor Eduardo Green. Vamos ver se ele já retornou aqui. Professor, o senhor conseguiu ouvir a minha pergunta? Não, Cássia, por favor. Então vou repetir. Pode repetir, por favor. Perguntei para o senhor o seguinte: qual que pode ser a consequência dessa atuação tão errática do presidente da Câmara dos Deputados? Eu acho que pode ser, primeiro, uma dificuldade do governo levar adiante alguns projetos importantes no próximo ano, por exemplo, a PEC da segurança. Ela não é só eleitoralmente importante, por tudo que tem acontecido com o crime organizado no Brasil, ela é de fato relevante para a política pública brasileira, para a sociedade brasileira. Algumas complicações no que diz respeito ao projeto de lei esse de antifacção, que tenta combater o crime organizado, então o governo pode ter algumas dificuldades em tramitar temas de interesse. Acho que nós vamos ter no ano que vem algumas dificuldades bastante significativas. Eu quero chamar a atenção para um ator que ano que vem será importante no ano eleitoral, que chama-se Polícia Federal, Flávio Dino e emendas parlamentares. O deputado Hugo Motta, veja, hoje pela manhã a ação da Polícia Federal já investigou Sóstenes Cavalcantes e o deputado Jordi do PL do Rio. Isso vai se intensificar no ano que vem. E na medida que isso se intensifica e a tendência é que haja parlamentares, sobretudo do bolsonarismo e do Centrão envolvidos, Hugo Motta terá muita dificuldade de suportar a pressão que virá, com a justificativa de que o STF está invadindo a competência do Legislativo, que o STF está, na verdade, tentando atuar como um braço auxiliar do governo para penalizar parlamentares, enfim, toda essa cantilena que a gente tem escutado. Então, acho que ano que vem nós seguiremos tendo uma presidência da Câmara muito pressionada por ambos os lados, no ano eleitoral, o que é muito ruim, sobretudo porque isso pode significar paralisia ou dificuldade de tramitar projetos que historicamente já existem no ano eleitoral, no ano que tem Copa do Mundo, mas que dada essa presidência errática do Hugo Motta, pode se acelerar e se intensificar muito no próximo ano. Eduardo Green, muito obrigado pela sua análise. Um bom dia. Obrigado, Milton. Obrigado, Cássio. Um prazer.
Bom dia. Cientista político e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Eduardo Green conversou com você agora que são 8 horas e 44 minutos.